Olá, amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Recebemos hoje em nosso estúdio o Camilo Machado. Ele está à frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mafra há mais de 50 anos. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória na luta sindical. Camilo, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui no Diário de Rio Mafra hoje. E eu gostaria de saber, para começar a nossa conversa, o que te motivou a, de fato, participar da luta sindical, né? Sim, primeiramente, boa tarde, né? Eu queria agradecer o convite, né, nosso me dirigido. Bom, o que motivou realmente foi a dificuldade que nós encontrávamos naquela época no meio rural. Nós não tínhamos previdência social, não tínhamos atendimento médico, não tínhamos uma série de questões que hoje o agricultor tem, o produtor rural tem. Naquela época era tudo difícil, era tudo pago, né? As famílias, eu morava no interior, bem no interior de Mafra, né? Na divisa com o Rio Negrinho, lá pro lado de Bituva, né? E aí a gente tinha muitas dificuldades com relação principalmente eu acho que nós éramos uma família muito grande, com relação à assistência médico-hospitalar e também com relação ao ensino, né? Naquela época era muito deficiente no meio rural, então eu comecei a perceber no movimento sindical que o movimento sindical trabalhava com relação a essas questões, reivindicando melhorias nas escolas, melhorias na previdência social, uma aposentadoria que nós não tínhamos na época, benefícios nenhum, né? Pela área rural tinha tudo que ser pago. Dificuldades de comercialização naquela época era muito difícil, sabe, né? Então, às vezes as famílias faziam venda de algum produto, né? A nossa questão naquela época lá era animais, né, gado. Depois nós viemos para morar aqui em Mafra, mais perto da cidade, daí nós tínhamos a atividade leiteira. E às vezes alguma conquista econômica que você tinha, quando surgiu uma doença, ia todas as suas reservas. E então eu senti no movimento sindical que o movimento sindical trabalhava essa questão, né, para nós conseguirmos ter uma previdência social, ter um benefício, ter uma aposentadoria e ter uma escolaridade melhor, né? Era além de outras lutas que o movimento sindical estava iniciando, reivindicando para os agricultores, para os produtores rurais. A gente já estava conversando um pouquinho antes que a sua família ela teve uma participação muito fundamental, né, para a criação do sindicato aqui na nossa cidade. E como essa proximidade se transformou em você ficar na presidência, né, gerir esse sindicato? Talvez até porque a primeira diretoria formada, ela foi uma diretoria provisória e ela tinha pessoas mais simples, não tão em condições de lidar com papéis. Eu naquela época tinha saído do seminário, né? Então eu tinha um conhecimento um pouco maior nessa questão. E aí, como eu participava juntamente com meu pai das primeiras atividades do sindicato, porque ele foi fundado em 30 de julho de 72, então era bem no início, né? Nós estávamos em formação, e eu tinha um pouco mais, talvez eles olharam para a gente, um pouco mais de habilidade de lidar com essa documentação para compor a parte documental do sindicato. Então foi que daí me motivou e aí veio o convite, né? O convite formal, e eu iniciei minhas atividades então já como eleito em 22 de outubro de 1973 como diretor. E como, pensando, né, 50 anos atrás, numa cidade pequena, né, de interior também, como vocês conseguiram fazer com que as pessoas se sindicalizassem ou entendessem a importância? Você percebeu, né, tanto em relação à saúde, acesso à educação, enfim, como que foi para fazer esse movimento, né, para os outros produtores? Nós, naquela época, fazíamos reuniões comunitárias quase todo final de semana nas comunidades. Marcava, tinha uma Kombi, da diretoria tinha uma Kombi, e nós nos dirigimos às comunidades, aos salões de igreja, né? Tínhamos um apoio
da Ipagra, tivemos um apoio da Ipagra, né, naquela época, né? Então a gente ia nas comunidades e lá transmitia a ideia do que era ser sindicalizado, para que servia o sindicato, né? E para que nós deveríamos se associar para tornarmos uma organização muito forte. Então nós colocávamos isso na nossa maneira, da maneira que é muito simples naquela época. Sim. E aí o pessoal começou a se aproximar da entidade. Uhum. E ao longo dessa história, qual você vê que, ou quais, né, são as principais conquistas, né? Tanto aqui na cidade quanto Santa Catarina, o nível de Brasil também. Uhum. Olha, eu acho que uma das maiores conquistas que nós tivemos foi a gente conseguiu pôr na Constituição de 1988, né, muitos benefícios que hoje estão vigorando para a área rural, né. Essa foi uma das principais. A questão do salário maternidade, da aposentadoria, o homem era só aos 65 ou aos 70, né, só o homem. Nós conseguimos trazer a mulher também como considerada sendo uma beneficiária, né? A mulher com 55 anos foi uma grande conquista na Constituição de 88. Salário maternidade, auxílio-doença, pensão, né? Pensão, tinha algumas, mas era com muita dificuldade que se conseguia. Então, na Constituição de 88, nós conseguimos introduzir, graças a um trabalho muito forte, né, do movimento sindical, nós conseguimos introduzir essas questões como garantia de lei, né? Depois disso vieram algumas outras conquistas. Um fato importante, nós recebíamos meio salário mínimo, parece que éramos meio brasileiro, né? E na Constituição de 88 nós conseguimos que fosse o beneficiário rural conseguisse um salário inteiro, né, como os outros têm na sua aposentadoria, nos seus benefícios, né. O outro, nós conseguimos juro diferenciado. Isso em torno de 95 para 96, ali foi um grande trabalho que nós trabalhamos, porque os juros eram igual para todo mundo, tanto para o pequeno como para o grande, os juros bancários para financiamentos bancários. E nós conseguimos, naquela época, um movimento lá em Brasília, com a participação nossa, nós íamos em caravanas para lá, aqui do município, do estado, a Brasília. E a gente conseguiu o juro diferenciado, né? Um juro forte, muito forte, o Pronaf, nas linhas Pronaf, né? Que são as linhas de financiamentos que existem hoje diferenciado para a pequena propriedade. Foi uma conquista. E outras conquistas que nós conseguimos no Estado, nós temos uma importante conquista que foi a indenização dos imóveis que margeavam ou confrontavam com as estradas estaduais. Sim. Alguns não conseguimos. Nós fizemos um grande movimento e conseguimos indenizações, né? Uhum. Para essas propriedades que perderam, sabe, imóveis que eram divididos ou que eles tinham a confrontação com as estradas, com o asfalto, ela aumentou a margem de domínio do DENIT, né? Então isso a gente conseguiu. E tivemos outras conquistas bastante importantes. Uma das conquistas grandes que nós tivemos e estamos trabalhando ainda é com relação a nós negociarmos o preço do fumo. Uhum. Outros preços a gente reivindica, mas na negociação do preço do fumo com as empresas, nós fazemos uma negociação direta. A empresa e a representação do movimento sindical, mais a FUBRA, né? E as representações sindicais. Então nós temos uma cadeira onde a gente discute de igual para igual o preço para a próxima safra do produto fumo. Que interessante. Eu achei interessante também você falar sobre conseguir tanto o salário mínimo, né, para os homens, para as mulheres, enfim, porque a família trabalha, né? Quando a gente pensa em agricultura ou rural, a família toda faz parte dessa comunidade. Né? Exatamente. Se envolve no processo. Exatamente, né? Não é somente. É uma pequena empresa. Com certeza. E eu gostaria de saber também como que foi mudando essa relação do sindicato. Naquela época que também
eram muitas conquistas a serem buscadas, né? Era realmente algo novo e que foi percorrendo, né, no tempo. Mas hoje, como que é essa relação dos produtores com o sindicato? Olha, é bem diferente, né? Houve uma evolução. Naquela época não tínhamos isso aí, né? Sim, não tínhamos fake news, não tínhamos nada. Era uma coisa mais real, né? Mais de pessoas para pessoas. Em reuniões a gente discutia, né? E tal. Hoje já está mais difícil. Tem muita... Primeiro, até do próprio governo e da parte política, né? Também. Eles consideram uma entidade representativa e reivindicatória como um estorvo, né? Como um movimento que atrapalha, porque reivindica, né? Ou exige, ou denuncia fatos, né? Então isso mudou muito. Naquela época era muito mais fácil você tratar e poder transmitir aquilo que o sindicato representava e era, né? Ou deveria ser. Hoje é mais difícil, né? Tem todas essas comunicações, tem todas essas informação e desinformação, né? Que isso prejudica bastante. A gente tem que estar sempre presente. A mídia é uma questão. Nós trabalhamos aqui em Mafra muito com mídia, né? Nós temos um programa de rádio, temos inserções diárias no programa, temos grupos, né? Onde a gente faz muita comunicação e assim mesmo ainda o pessoal recebe outras informações e que deixa dúvidas ou interfere na nossa relação também. Com certeza, é difícil fazer hoje, né, esse acesso gigantesco de informação, realmente gera essa desinformação e esse encontro de informações totalmente diferentes que acabam influenciando, né, em muitas decisões. E dúvidas, né, se isso é real, não é? Com certeza. Né? Se é real. Com certeza. A gente falou um pouquinho sobre a tecnologia influenciar, né, a questão do sindicalismo e eu gostaria de saber também como o sindicato auxilia na aquisição ou na ajuda dos trabalhadores em relação a tecnologias de produção, né? Se há algum tipo de conversa sobre isso. Eu sei que você já teve experiências externas, né, tanto internacionais quanto em outros espaços, enfim, de outras formas de produção, de outras tecnologias e como que isso chega nos trabalhadores? A gente procura fazer parcerias, né? Isso é importante com empresas, né? Às vezes dando apoio para as pessoas participarem, por exemplo, cooperativas que trabalham muito com o produtor em nível de tecnologia, né? Então a gente procura. Nós procuramos, porque nós temos uma diretoria muito boa que é ativa, né? Sim. Por isso que a gente pode estar mais tranquilo assim com relação à administração. Então procura sempre orientar as pessoas, informar sobre essas questões, participar de reuniões, né? Participar de congressos. Nós mesmos participamos bastante de cursos de capacitação, principalmente para os nossos funcionários, né? Nós temos uma equipe de funcionários para eles poderem passar, transmitir essas informações, essas novidades, tecnologias, tal, para o pessoal, né? Seria mais ou menos isso. Sim. E você trabalha mais de 50 anos nisso. E como você vê o futuro tanto do sindicalismo quanto do trabalho, né, do dia a dia ali do produtor rural? Com relação à sobrevivência do sindicalismo, eu não vejo com muito otimismo, sabe? Não vejo. É uma realidade. Sim. Até porque a gente participa do movimento sindical do Estado, a gente vê como é que acontece isso a nível de Brasil, né? E a gente vê a diminuição considerável de pessoas participantes, né? Nós em Mafra ainda conseguimos, nós somos, só para informar, um dos maiores sindicatos do Estado de Santa Catarina. Mas nós fazemos um trabalho de equipe, nós temos uma diretoria muito boa, né? E envolvemos bastante grupos de mulheres, de jovens, da terceira idade, a gente faz um trabalho. Mas se você não fizer isso, e a grande maioria dos sindicatos não estão fazendo, né? Nós temos uma época, aí é falha
tenho que entrar um pouco nessa uma falha do movimento sindical, vamos dizer, a nível de Estado. Ela, na minha época, até a década de 80, nós tínhamos muita formação, preparação do dirigente para como ele administrar um sindicato, dos dirigentes, né? Não só do presidente, da diretoria, conselho fiscal e aí por diante. Líderes, né? Líderes nas comunidades. E isso deixou-se de fazer um pouco. Então isso, houve muito acomodamento de diretores, sabe? Ou um só fica na administração e... aí muitos sindicatos, é uma realidade que nós estamos vivendo, eu tenho que ser franco. A questão de muitos funcionários já administrando o sindicato, né, com muitas pessoas com ideias urbanas, né, não tendo o entendimento do agricultor, tratando o agricultor como fosse um escritório, mas um bom escritório também atende bem, né? Às vezes a entidade não atende como deveria ser. Isso nós cuidamos muito para que isso aconteça, sabe? Mas eu vejo com uma certa preocupação, e muito grande até, com relação a isso. Não sei até onde vai chegar esse movimento sindical na forma como está. Se não houver vamos dizer, um tchan aí, eu acho difícil, né? Muitos, já se pensa em sindicatos maiores, regionais, né, para fazer um trabalho, mas por enquanto não está acontecendo. Até porque esse trabalho que a gente comentou é algo bem do dia a dia e que requer muito esforço, né? Muito esforço, olha. Né? Para chegar nos produtores, para fazer essa base. E tem uma situação que nós detestamos no nosso sindicato, a questão do alinhamento político, né? Político partidário. Sim. Isso é terrível, né? Tanto de um lado como do outro, sabe? Sim. Isso aí, se quer tornar um sindicato ineficiente, faça isso. Acaba que o próprio sindicato não consegue conversar. Partidariza, né? Sim, exatamente. E como está a política extremista, como está aqui no Brasil, não funciona, né? Aí acaba. Você comentou dessa deformação tanto para mulheres quanto para jovens, e eu gostaria também de tocar esse ponto, porque trazer os jovens para continuar a fazer de continuar a propriedade, né, é um desafio também. Como que vocês pensam isso? Nós trabalhamos muito com relação a isso, a continuidade na propriedade, na sucessão no meio rural, né? Nós temos algumas questões a serem discutidas. Existe um programa que é o crédito fundiário, que é um crédito que foi uma reivindicação do movimento sindical para que houvesse um financiamento para a compra de terra, principalmente para filhos de agricultor. Ela começou meio incipiente no início, tal. Hoje, com as nossas reivindicações, melhorou, porque não podia comprar do primo, do pai, parente, assim, sabe? Era só do estranho, né? E isso dificultava, porque às vezes numa família tinha um número de filhos, a maioria ia para a cidade, e aquele que ficava lá no interior ficava lá trabalhando na terra do pai, na propriedade, seria o sucessor. Aí há um inventário, por exemplo, um falecimento do pai e da mãe, aí há uma divisão. Ele às vezes ficava impossibilitado, nas condições que está, de comprar a parte dos irmãos. Os irmãos que estão na cidade, o que queriam? Comprar uma casinha para melhorar as condições na vida da cidade, e não se interessava mais lá para o meio rural, né? E essa sucessão que é problemática. Então agora já pode comprar do pai, pode comprar do avô, pode comprar do irmão, pode comprar do tio, não tem problema. Só que ainda nós estamos encontrando uma dificuldade muito grande, que é os valores, né? Que o valor é para todo o Brasil, para o Nordeste o valor que é liberado para cada proprietário, para cada filho de proprietário, é uma coisa, e serve para comprar uma área que ele possa produzir. Aqui no Sul já não dá, né? As terras se valorizam, né? São imóveis mais caros, né? E nós temos outra concepção, né? E valores de terra diferentes, então não teria que ser diferenciado. E isso a gente não conseguiu ainda chegar. E essa também me esqueci, foi uma conquista grande do movimento sindical, de ter condições de financiamento para compra de terra, né? Sim. Agora, a sucessão, ela é muito complicada, né? Pelas condições que às vezes não favorecem o jovem a permanecer, não dá condições de ele ficar lá.
Embora o pessoal diz que está se acabando no meio rural, mas se você for olhar, muitos desistem. Mas tem muito agricultor, filho de agricultor jovem, que quer ficar no meio rural. Às vezes ele não fica por falta de condições. Sim. Para continuar na propriedade. O que acontece? Vende-se para uma propriedade, para um proprietário maior, e aí as propriedades vão ficando maiores e diminuindo o meio rural, né? E quem produz alimento mesmo para pôr na mesa é a maioria, a grande maioria, em percentual enorme, é a agricultura familiar, né? Que ele produz lá o seu feijão, a sua verdura, os seus pequenos animais, né? Granjas, né? Que tem a agricultura familiar, ovos, né? As granjas de ovos é a pequena propriedade do grupo familiar. O grande proprietário é commodities, né? Sim. É milho, é soja, é mais direcionado para exportação, embora produza também, né? Que possa ser usado. E que não é condenável, precisa, né? Para o Brasil crescer, precisa uma harmonização entre essas duas categorias, né? Sim. Ainda é algo que a gente precisa avançar, né? Muito. Bom, em março você recebeu uma moção de aplausos aqui na Câmara de Vereadores da cidade como uma forma também de um reconhecimento, né, desse trabalho que leva já uma luta de mais de 50 anos, né? Eu gostaria de parabenizar também esse trabalho que como a gente falou, é do dia a dia e requer muito esforço e não tem esse reconhecimento, né? Principalmente esse trabalho sindicalista. E gostaria de saber também como é para você receber, né, esse reconhecimento. Bom, eu nunca fiz o meu trabalho pensando nisso, né? Sim. É claro que lá no fundo seria bem-vindo. Sim. Mas assim, para mim foi uma injeção de ânimo, né? Foi importante porque eu senti assim que a comunidade representada pelos vereadores, pelos legisladores municipais, entenderam que eu, de certa forma, fui útil aqui, né? Então isso me gratifica muito, né? Me gratifica e dá combustível para a gente continuar. Eu estou com já praticamente 78 anos, né? Mas na minha atividade eu tenho a minha juventude, né? Eu me considero jovem até no tratamento, né? Eu tenho propriedade rural, não deixo da minha propriedade rural trabalho, né? Tenho atividade no sindicato, eu participo de outras organizações também, né? Então isso me deu um fôlego, me deu um combustível a mais para que eu possa continuar até quando puder. Espero que continue por longos anos ainda, seu Camilo. É um trabalho muito importante. Bom, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse um convite para que as pessoas conheçam, né, o trabalho do sindicato, para quem ainda não conhece. Bom, primeiramente, você estou finalizando, né, que você me colocou nessa situação, eu estou agradecendo a vocês, né, por dar essa oportunidade da gente se expressar, né, com relação àquilo que nós vivemos nesses 50 anos, né, que eu vivi, e estamos à disposição. Nós temos sindicatos, recebemos pessoas, tanto sócios como não sócios, tanto rural como urbano, nos procuram para alguns tipos de serviço, nós prestamos serviço também para o associado, nós não temos cobrança nenhuma. Todo o trabalho feito, direcionado para o associado, é gratuito. Agora, para aquele que é agricultor, não é associado, claro que nós temos taxas amenas, mas temos, né, pelo serviço que nós vamos prestar. E deixo à disposição para as pessoas que querem nos visitar, querem conversar, querendo ver como é que funciona a nossa organização lá, né, podem chegar e ficar à vontade. Se informar, nós temos um grupo de diretores muito bons, né, que colaboram. Se não fosse isso, a gente não tinha condições de permanecer lá, né. Temos um quadro funcional muito bom, e aí eu queria fazer um registro das funcionárias que nós temos. Nós vamos buscar no meio rural, as meninas do meio rural, né, e não contra as pessoas urbanas, porque a maioria aqui também tem
ligação com o meio rural, através dos pais, ou ele mesmo dos pais já estava meio urbano. Não por causa disso, mas assim, a jovem que sai lá do meio rural e quando ela é bem preparada, ela já faz um atendimento com sentimento de pertencimento. Do grupo deles, né, da agricultura, do agricultor, ela já tem aquele sentimento, então isso facilita um pouco. Não que as outras não, nós tivemos funcionárias urbanas muito boas, tal, mas a facilidade com que tem isso, né. Então, meus agradecimentos a todos vocês. Eu queria também agradecer aí, se eu posso usar o espaço, para os vereadores, né, que todos eles foram unânimes em apoiamento à proposição que foi feita pelo vereador Vitinho, José Marcos Vita, né, na proposição dessa moção, e fiquei feliz da vida. Vocês todos, além dos vereadores, as pessoas que lá compareceram e que convivem comigo, me dão combustível para que eu continue sempre nessa atividade, trabalhando dessa forma, até quando puder. Muito obrigada, seu Camilo, por compartilhar um pouco da sua história com a gente. E eu espero que você também tenha gostado de conhecer um pouco mais dessa história inspiradora, né, de trabalho, de muita luta sindical também. Mais informações você acompanha no Diário de Rio Mafra. Muito obrigada.